À beira da prisão. Essa é a situação do Nicolas Ferreira hoje, que está literalmente em pânico, preocupado demais com a Polícia Federal e, de certo modo, com o STF. Enfim, essa é a situação do Nicolas Ferreira, que bancou um de engraçadinho e partiu fazendo o ataque contra o Lula, e agora parece que a conta chegou. O Nicolas Ferreira está extremamente preocupado. Eu vou falar para você o porquê, né? Só para poder antecipar, o Lula quer colocar aí o Nicolas Ferreira de joelhos para todo o Brasil. Então nós vamos falar qual foi, de certo modo, esse crime, ou pelo menos esse suposto crime que o Nicolas Ferreira cometeu e que, de certo modo, está aí à beira da prisão. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Nicolas Ferreira, que está extremamente preocupado, né? A PGR já praticamente aí já encaminhou dele a passagem, né? A ida ao STF e vai ser julgado. Essa aqui é a realidade, a menos, né, com uma condição. O Nicolas Ferreira vai ter que se dobrar aí perante o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vai ficar de joelhos, tá? O que aconteceu aqui em relação ao Nicolas Ferreira, que de certo modo a PGR e o Ministério da Justiça partiram para cima dele? O Nicolas Ferreira, de certo modo, fez graves acusações aí contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí o Lula simplesmente pegou, né, e fez uma representação, ou pelo menos solicitou ao Ministério da Justiça que encaminhasse aí a situação do Nicolas Ferreira à justiça brasileira, que de certo modo que ele fosse punido. A Polícia Federal praticamente fez, abriu o inquérito aí contra o Nicolas Ferreira e que foi de certo modo autorizado pelo ministro Fux, tá? O que acontece em razão dessa situação? Em junho, praticamente, aí, a Polícia Federal concluiu que a investigação e praticamente aí, né, a Polícia Federal concluiu a investigação e apontou aí que o Nicolas tinha cometido crime de injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, à época, a Polícia Federal praticamente deixou de indiciar o Nicolas, acreditando, pelo menos supostamente, que era um crime de menor potencial ofensivo. Então, à época, o Nicolas Ferreira sentiu assim, poxa, tá tranquilo, tá tudo certo. Só que não. O que o Nicolas Ferreira fez em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Tá? O Nicolas Ferreira, em novembro de 2023, foi a um evento aí realizado na sede das Organizações das Nações Unidas. E lá, só que na realidade, assim, essa sede, ela não tem literalmente uma relação com a ONU, só para deixar claro. Mas à época ele foi para lá e disse isso. E o que acontece? Ele estava um pouco emocionado, empolgado, e ele mencionou, né, que tinha um suposto apoio do presidente Lula aos ativistas aí ambientais, como Greta e Leonardo DiCaprio. Fala do Nicolas Ferreira, e que de certo modo aqui foi aonde complicou mais, e a PGR, o Ministério da Justiça, partiram para cima do Nicolas e não ficou só na injúria. A coisa ficou mais que séria e praticamente complicou mais, né, a situação do Nicolas. Eu vou mencionar para você, imputou mais crimes ao Nicolas Ferreira, tá? O Nicolas Ferreira, o que ele fez lá na sede da ONU? Ele simplesmente fez assim, ó, falou o seguinte: fala do Nicolas Ferreira. Isso se encaixa perfeitamente com Greta e Leonardo DiCaprio, por exemplo, que apoiaram o nosso presidente socialista, chamado Lula, né? Aqui foi o que o Nicolas falou, que deveria estar na prisão. Segundo o Nicolas, o Lula deveria estar na prisão. O Lula não gostou nada disso e a coisa ficou um tanto mais complicada. Para o vice-procurador-geral, especialista em direito penal aqui, né? Claro, a declaração do Nicolas Ferreira não deve ser protegida pela imunidade parlamentar, porque não tinha relação aí com o mandato, ou seja, já um especialista em direito penal falando, de certo modo, e explicando aí que não tinha nada a ver com o mandato, que simplesmente o Nicolas Ferreira queria literalmente constranger o Lula, tá? E aqui teve mais alguns agravantes que não vai ser só na questão de multa. E a PGR e, de certo modo, o Ministério da Justiça vai colocar o Nicolas de joelhos, você vai saber o porquê. Aqui fala, né, do especialista lá em direito penal. Não havia no contexto a referência aí depreciativa feita pelo denunciado, no caso, ao presidente da República, ou seja, né, não havia do contexto lá das falas do Nicolas, tá? Nenhuma possível correlação ao mandato parlamentar. O que se evidenciou foi a clara intenção de macular a honra da vítima, que no caso aqui é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que a PGR, de modo geral, ela parte para cima
E o Lula, de certo modo, aqui quer colocar o Nicolas, né, de joelhos, literalmente. Porque se o Nicolas aceitar aqui, ele tem duas opções: ou fica de joelho, ou acontece isso daqui, ó, tá? Que é o que a gente vai mencionar. A PGR, ao oferecer a denúncia, ou seja, apresentar lá para o juiz, a PGR solicitou que seja aí designada uma audiência para negociação, tipo aquela lá do processo civil e tal. Ou seja, né, que ali, de certo modo, só para não dar andamento no processo, você chama as partes ali e pergunta se tem algum tipo de negociação para, de certo modo, haver aí uma rapidez do processo, tá? Para que o processo não demore tanto. Aqui, a PGR já fez diferente no caso do Nicolas. Partiu para cima e pediu algo assim que literalmente o Nicolas vai ficar já ficou desesperado, né? Essa que é a realidade. A PGR solicitou que seja designada uma audiência para negociação de acordo de um acordo de transação penal, quando o acusado aceita cumprir certas medidas. Ou seja, o Nicolas sempre falava bandido bom, bandido isso, que é aquilo, agora tá nessa situação, tá? Quando o acusado aceita cumprir certas medidas em troca do arquivamento do processo. Caso não haja acordo, a denúncia tramita normalmente, ou seja, o Nicolas vai ter que aceitar aquilo que o Lula simplesmente propor para ele. Essa que é a realidade, tá? E a gente vai saber um pouco mais sobre essa situação e quais foram os supostos crimes aí que o Nicolas cometeu. O crime de injúria prevê pena aí de 6 meses de detenção, só que não funciona só assim. A PGR, no entanto, solicitou que sejam aplicadas. Aqui já foi mais duro, aqui já foi mais draconiano, aqui já foi mais para cima. A Procuradoria-Geral da República, no entanto, solicitou que sejam aplicadas aí 3 agravantes, ou seja, piorando a situação. Ah, se o cara vai pegar 10 anos, mas por conta disso, mais 2, mais 3, você vai saber o porquê. Pelo crime ter sido cometido contra o presidente da República, tá? Mais um agravante, contra uma pessoa maior de 60 anos e por ter sido divulgado nas redes sociais. Só disso daqui, o Nicolas Ferreira já ficou literalmente em pânico e desesperado, porque a situação se complica um pouco mais, tá? E ele vai ter que fazer literalmente o que o Lula quer ou a PGR quer. Das duas, uma. Ou faz o que o Lula quer e se dobra e fica de joelhos, né? Ali, literalmente, pelo fato de ter cometido um crime, tá? Ou pelo menos aqui, supostamente, um crime. Ou segue o processo. E aí, vamos ver o que o Nicolas falou em relação a isso. Em depoimento, né? Isso aqui é do jornal o Globo, tá, gente? Em depoimento em maio, o Nicolas Ferreira afirmou que estava, abre aspas, exercendo a livre manifestação do seu mandato. E que a intenção não foi de ofender, apenas manifestar dentro dos direitos garantidos por sua imunidade parlamentar. O parlamentar ainda acrescentou não se arrepender das palavras ditas e que sua imunidade parlamentar e que defende a sua imunidade parlamentar e que não pode se arrepender de um direito baseado na Constituição. Bem, é importante a gente salientar aqui para todo mundo, né, para você que está assistindo o vídeo até aqui, que o Nicolas Ferreira, de certo modo, ele está induzindo as pessoas ao erro, dizendo, ou pelo menos tentando confundir a cabeça das pessoas, que imunidade parlamentar é igualdade, ou pelo menos significa cometer crimes, quando na verdade não. Imunidade parlamentar para você, de certo modo, defender ali o povo e estar protegido pela Constituição e, de certo modo, consequentemente, expressar aquilo que o povo quer dizer. Eu tenho certeza que o que o povo quer dizer não é isso. Até porque, né, quando a gente vai acusar ou vai fazer uma acusação seríssima contra alguém, principalmente no caso como essa daí, você tem que ter provas. E o Nicolas não apresentou nenhum tipo de prova. Simplesmente disse que o Lula era tal coisa, sem nenhum tipo de convicção. Na realidade, não é nem convicção, mas sem nenhum tipo de prova significativa, tá? E agora ele, de certo modo, vai ser punido, consequentemente, pelo fato de ter agido de modo irresponsável na frente de várias pessoas, constrangido o presidente da República, constrangido uma pessoa maior de 60 anos de idade e, de certo modo, por ter divulgado aqueles absurdos nas redes sociais. Eu tenho para mim uma seguinte teoria, que quando as pessoas partem para esse tipo de debate, como a do Nicolas Ferreira, que de certo modo é chamar um outro, fulano é ladrão, fulano é não sei o que, coisas desse tipo, para mim é mais que, né, mais que visível, mais que notório que o cara não tem projeto nenhum. Porque se você for analisar a trajetória do Nicolas Ferreira, não tem projeto nenhum beneficiando a cidade dele, ou de certo modo beneficiando o estado dele. E aí, ele, como não tem nenhum tipo de argumento, ele parte pro ataque a uma outra pessoa, tirando o foco
do mandato dele e jogando a responsabilidade em outra. Essa é a minha opinião sobre o Nicolas Ferreira. Até gostaria que, poxa, o Nicolas Ferreira fez um discurso realmente excepcional, um discurso para poder mudar a história de Minas Gerais, ou pelo menos da cidade lá de onde ele mora. Foi, representou o povo mineiro, né? Um povo amado mineiro, mas não, pelo contrário. Ele foi falar essas bobagens lá na ONU e dizer, né, de certo modo agora. E é irresponsável, tá? Essa que é a realidade. Ele é irresponsável, mas eu vou falar por que ele é responsável daqui a pouquinho. O que ele disse, né? Isso encaixa perfeitamente com Greta e Leonardo DiCaprio, por exemplo, né? Que apoiaram o nosso presidente socialista, chamado Lula. Um lá, né? Que deveria estar na prisão. Então, esse daqui é a típica... E aí, não se trata de esquerda, não se trata de direita, se trata de responsabilidade política e de responsabilidade, né, como ser humano, tá? O Nicolas Ferreira já é ele não é mais, como diz o rapaz lá, que eu esqueci o nome. O Nicolas Ferreira não é mais um menino. Essa é a realidade. O Nicolas Ferreira é um homem. E ele deveria ter atitudes como tal. Isso daí não é atitude. Fazer uma acusação tão grave, tão séria quanto essa. Tá? E se de repente, não vou nem dizer de repente, né? Mas qual o objetivo disso? Qual o escopo? Fazer acusações, palavras ao vento e dizer que fulano é ladrão. Também pode chamar ele. E aí? Chamar o Nicolas. Mas qual é a prova? Então, esse é o típico discurso dos bolsonaristas, de modo geral. Poucos desses caras partem para o debate. E essa é a minha opinião em relação ao Nicolas Ferreira. Se ele não aprendeu isso, né, durante toda aí a sua vida, essa que é a realidade, de respeitar as pessoas, de respeitar o ser humano de modo geral, das duas, uma. Ou ele aprende na prática, né, ou ele aprende de certo modo de algo formal, assim, mais, olha, tem que respeitar por isso, ou ele vai aprender de certo modo sendo punido aí pelo direito penal e de certo modo ele não está livre dele. Então, é isso que eu tinha para poder falar em relação ao Nicolas Ferreira. Infelizmente, uma parte do povo brasileiro parece que, né, não consegue votar da maneira adequada e acaba elegendo pessoas como Nicolas Ferreira, que ao invés de ir lá em outro país representar o Brasil e falar bem daqui do Brasil para trazer parcerias, para trazer outras empresas, ele vai simplesmente chegar lá em outro país para tentar ofender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pergunta quais foram os projetos que ele fez durante esse tempo, lá para o Minas Gerais, aquelas rodovias lá esburacadas, né? 381, Fernão Dias, dentre outras coisas. Fez alguma coisa para poder melhorar? Não. Gente, isso não muda a história de um país. Chamar o outro de ladrão ou coisa e tal, isso não muda. Se o cara é ou não, isso aí é um problema dele, que cuide, cabe à justiça a julgar. Agora, o Nicolas Ferreira tem contas a prestar ao Brasil, ao povo brasileiro, né? Enfim, em resumo, é isso, tá? Obrigado pelo vídeo, pelo fato de você ter assistido o vídeo até aqui. Agradeço demais aí a você. E aqui ao lado, sempre aqui ao lado, vai ter um vídeo aí em sequência muito importante sobre política. Se você quiser continuar assistindo aí, é só clicar. Dentro de 2 segundos a gente se vê. Comenta aí o que você achou sobre esse absurdo que o Nicolas Ferreira fez aí com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.